final de semana? Tudo tranquilo? Brincaram bastante? Deu para comer uma pizza? Gostoso, né? Vamos começar? Hoje é dia 22, segunda-feira. E geralmente segunda a gente começa com história. 22 de junho, segunda. Deixa eu arrumar aqui a segunda. Segunda. Bom? Junho, junho tá quase acabando, só falta essa quantidade de dias aqui, tá bom? Vamos lá para nossa história de hoje? Vamos? A história está na Bíblia, claro, né? No livro de Juízes, capítulo 13, e vai terminar essa história só lá no finzinho do capítulo 16, tá bom? Quem será? De quem será que a gente vai ouvir a história hoje, hein? Existia um homem chamado Manoá. Olha o Manoá, esse é o Manoá, tá vendo? E essa é a esposa do Manoá. A Bíblia não fala, não comenta o nome dela. Só diz que ela era a esposa de Manoá e que ela era estéril. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não podia ter filhos. Que triste, né? Ele casou com ela e ela não podia ter filhos. Mas a Bíblia fala que um anjo apareceu um certo dia e disse que eles teriam um filho. E esse menino seria nazireu. O que é isso? Ele não podia comer nada que vinha da videira, ou seja, uva, não podia tomar suco de uva, vinho, nada. Não podia comer animais imundos, né? E não podia cortar o cabelo. De quem será que eu tô falando? E nasceu o menino. E aí o menino foi crescendo. E todo mundo feliz com o menininho. E o menino foi crescendo, e não podia cortar o cabelo do menino, né? Olha quanto cabelo esse menino tinha. E olha, mamãe, só um pouquinho de cabelo, papai nem tinha cabelo. E o menino foi crescendo e forte e ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. De quem será que eu tô falando? E esse menino se chamava Sansão. O Sansão era forte e não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho, não podia comer um monte de coisa lá, porque ele era nazireu. Outra coisa, era segredo. Não podia contar para as pessoas qual era a força dele, de onde que vinha a força dele, né? Mas o papai e a mamãe viviam ensinando Sansão do que era certo, do que era errado e das escolhas que ele tinha que fazer. Não é assim que o papai e a mamãe fazem? Ensinam pra gente o que a gente tem que fazer. Escolhe o que é certo, faça o que é certo, filho, filha, faz o que é certinho. Não é assim? É bem isso que o papai e a mamãe falam. Mas quando o papai e a mamãe falava para Sansão, entrava num ouvido e saía pelo outro. Ele ouvia, mas ele não guardava na cabeça. Tanto que ele foi crescendo em músculos, fortão, grandão, mas ele não foi crescendo em sabedoria. O mais importante, ele não tinha. Importa a gente ter, bração, força. Eu tenho força, vem ver, eu tenho força. Mas ter força e não ter sabedoria adianta alguma coisa? Para Deus não adianta nada. A gente tem que ser mais forte onde? Aqui, na cabeça. Vamos continuar a história? E Sansão cresceu. E sabe, Sansão gostava de ir numas festinhas de vez em quando. Aí ele ia nas festinhas,
E o papai e a mamãe falavam, não vai nas festas, filho, não é bom você ir lá nas festas. Vai que você encontra alguma menina que não é da nossa igreja, da nossa religião, que não acredita em Deus, né? E aí Sansão não tava nem aí porque o papai e a mamãe falavam, só ouvia. Numa dessas ele conheceu uma moça chamada Dalila. Ai, a Dalila. E ele, quando ele olhou pra Dalila, ele já se apaixonou por ela. E aí eles ficaram juntos namorando, sabe? E namorando e tal. E aí os inimigos de Sansão pensaram, nós vamos usar Dalila para derrotar Sansão. E aí nós vamos oferecer muito dinheiro para Dalila descobrir de onde que vem a força do Sansão. Foi então que a Dalila começou a perguntar para Sansão, Sansão, de onde que vem a sua força, Sansão? Oh, a minha força vem dos meus braços, eu sou um nazireu. E aí, então, ela fez vários testes para descobrir de onde vinha a verdadeira força de Sansão. E sabe, a Bíblia fala que foram 3 vezes e nada certo. Da última vez, ela foi lá e falou, você não me ama, Sansão, você não fala a verdade para mim, Sansão. Então Sansão disse, a minha força, a fazer a voz do Sansão, né? A minha força vem dos meus cabelos. É por isso que eu sou cabeludão e fortão. É por isso que eu sou um nazireu. Os meus pais não podiam cortar o meu cabelo. Ah, Dalila então, ó. Sansão, ela esperou Sansão dormir. E aí chegaram homens, aqueles que tinham oferecido dinheiro para Dalila. E sabe o que eles fizeram? Sansão dormindo, eles foram lá e ó, cortaram, cortaram o cabelo de Sansão. E eles iam cortando, porque eles não queriam que Sansão tivesse o cabelão, porque eles queriam derrotar Sansão. E para eles derrotarem Sansão, eles tinham que ter a certeza de que toda a força de Sansão tinha acabado. E então eles cortaram o cabelo de Sansão. E sabe, a Bíblia fala que acabou com todas as 7 tranças que Sansão tinha. E aí o cabelo foi acabando e foi tirando e Sansão ficou quase sem nada de cabelo. Quando Sansão acordou, e aí Dalila falou assim, os homens estão vindo para nos derrotar. Sansão acordou. Cadê minha força? Cadê a minha força? Acabou a força de Sansão. E agora? Como que ele ia derrotar os inimigos? Sabe? E não tinha mais o que fazer. E ele tentava força e não tinha mais força. E os inimigos agarraram Sansão. E sabe o que mais que eles fizeram? Eles furaram os olhos de Sansão. Ai, que triste, né? Ai. E Sansão chorava. Os meus olhos, a minha força. E cadê a força de Sansão? Acabou a força de Sansão. E sabe, eles pegaram Sansão, levaram Sansão para ser preso e para trabalhar como um animal. Olha que triste, tá vendo? Sabe, Sansão não obedeceu aquilo que o papai e a mamãe falavam. Não ouviu o que o papai e a mamãe falavam. Mas o tempo foi passando, Sansão tava o quê? Cego. E o cabelo? Acabou o cabelo de Sansão, ó. Mas o tempo vai passando e o que vai acontecendo com o nosso cabelo? Crescendo. O cabelo vai crescendo. E o cabelo de Sansão também começou a crescer. E um dia, eles decidiram, os inimigos,
eles decidiram fazer uma festa no castelo. E então eles levaram Sansão para participar da festa. E eles acorrentaram Sansão e deixaram Sansão no meio das duas colunas principais do templo. O templo era uma igreja de um deus lá que eles adoravam, se chamava Dagon. E então, no meio da festa, Sansão orou. Ele falou, eu estou segurando as duas colunas, eu vou orar. E pela última vez eu vou pedir forças para Deus. Sabe, nesse período todo, Sansão se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Ele se entristeceu por toda a desobediência pelo papai, pela mamãe, pelo que ele tinha feito com a Dalila. Ele se arrependeu de tudo. E então ele pediu perdão para Deus. E aí ele falou para Deus, me dá força só mais uma vez. Só mais uma vez. E então Sansão, que estava acorrentado aquelas colunas ali, ele foi puxando e as duas colunas caíram, o templo todinho caiu, inclusive matou todas as pessoas e matou também quem? Sansão. Assim acabou a vida de Sansão. Uma vida que foi de desobediência, mas que no final ele entendeu que ele tinha que obedecer e ouvir as coisas que o papai e a mamãe falavam. Duas coisas que a gente tem que tirar dessa história: obedecer, obedecer e arrependimento. Obediência e arrependimento. Obediência e arrependimento. Sabe por quê? Porque uma hora a ficha vai cair. E aí a gente vai entender que força, bração grandão, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mas a sabedoria vai. E a obediência pelo papai, pela mamãe, são muito importantes. E se a gente obedece, a gente ouve o que o papai e a mamãe diz, a gente obedece também a Deus. E a gente também sente tristeza quando a gente faz alguma coisa errada. Tá bom? Vamos orar nesse momento? Mas antes eu quero ver a mãozinha de vocês. Quem que ouviu, entendeu a história e que a partir de hoje ser mais obediente, se entristecer pelas coisas erradas que faz e também não pensar que a nossa força tem que ser do muque. A nossa força tem que estar onde? Na cabeça. Sabedoria, tá bom? Tanto que na música diz assim: Sansão, o faltando cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Adiantava ele ser fortão e ter um cabelão e bonitão, sendo que a cabeça era do tamanho de um feijão? Não adiantava nada. Quem que quer ser diferente de Sansão? Eu quero ser diferente de Sansão. Eu quero ter força aqui. Eu quero sentir tristeza quando eu fizer alguma coisa de errado. Me arrepender e obedecer o papai e a mamãe. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a fazermos o contrário de Sansão. Que a partir de hoje a gente possa obedecer o papai e a mamãe em todas as coisas. E lembrar que a gente tem que ser forte na sabedoria, sempre ouvindo a tua voz, aprendendo as tuas lições. Assim a gente vai crescer bem forte, saudável, obediente e sempre nos arrepender daquilo que a gente faz de errado. Em nome de Jesus, amém! Amém! Porque ele vai deixar um desenho lá para vocês pintarem do Sansão, para pintar bem bonito, tá bom? E aí eu quero ver esse desenho, se vai ficar bem lindo depois, certo? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau! Esqueci outra.